Então, boa noite, alunos, né? Começamos hoje, dia 20/4, mais uma aula de Física Fundamental do curso do primeiro semestre de Agronomia. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho a respeito do mapa número 9, lá do Moodle de vocês, né? Então, o material que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje também está lá no Moodle. E esta aula, então, vamos gravar novamente, né? Para depois disponibilizar lá no Moodle para que todos vocês tenham acesso, mesmo os que não estão na aula online hoje, tá? Então, nós vamos hoje falar um pouquinho de movimento uniforme, movimento uniformemente variado, que é a sequência do nosso conteúdo lá de Física Fundamental, tá? Hoje eu vou explicar um pouquinho, então, sobre esse conteúdo para vocês, e depois vocês têm uma tarefa lá para postar para mim no Moodle até na semana que vem, né? Até terça-feira da semana que vem, que a gente tem a aula, e aí vocês podem ir tirando as dúvidas, enfim, né? Como a gente tem feito nas outras aulas, então. Vocês podem ir resolvendo, postando no Moodle, conforme vocês vão acabando, e aí tirando algumas dúvidas por WhatsApp ou na plataforma mesmo, quem tiver dúvida pode me chamar, como a gente combinou nas outras, então, tá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês agora, para explicar o PowerPoint, então, que vocês têm lá, a apresentação que vocês têm no Moodle ou no mapa 9, tá? Então, vocês podem utilizar também aquela do Moodle lá, que vocês vão ter o material ali, tá? Lembrem que se alguém pedir para entrar na sala, como eu não estou vendo, aí vocês podem me pedir, né? Abram o microfone, que daí eu consigo fazer a entrada aí, tá? Então, vamos lá, gente. A matéria de hoje é cinemática, né? A gente vai rever um pouquinho, na verdade, é um conceito base só, né? De cinemática, que é movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Então, só uma pequena revisãozinha aí dessa parte da física que trabalha os movimentos, tá? A gente trabalhou a parte da dinâmica até então. A gente estava falando de força, né? Força centrípeta, que foi a última aula, movimento circular, e hoje a gente fala, então, de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, o que a gente entende como conceito de movimento uniforme, tá? Então, sempre que a gente considerar o movimento, o que significa, eu vou dizer, que alguma coisa está em movimento? A gente vai ter dois referenciais, digamos assim, né, dentro da física. A gente fala de movimento e fala de repouso, tá? Então, quando um objeto, ele pode estar em repouso e pode estar em movimento ao mesmo tempo? Pode, tá? Por quê? Porque depende do meu referencial. Então, o movimento, a gente diz que um objeto está em movimento quando? Quando a posição entre ele e o seu referencial variam com o tempo, tá? E ele pode estar em repouso quando? Quando essa posição não varia. Por exemplo, vamos pensar assim, tá? Deixa eu ver que acho que alguém pediu para entrar na sala. Boa noite, Pablo. Tá? Então, vamos continuar aqui. Vamos pensar assim, gente, ó, quando nós estamos falando de movimento e repouso, imaginem assim, ó, se nós pensarmos nessas condições de referencial, vamos imaginar vocês sentados aí na sala de vocês agora em frente ao computador, tá? Em relação ao computador, vocês estão em movimento ou estão em repouso? Pensem, se vocês estão parados na frente do computador de vocês, a distância entre vocês e o computador não modifica. Isso significa que vocês estão em repouso. Agora, se você pegar, por exemplo, imagine um carro passando na rua, tá? Você está em repouso ou em movimento em relação àquele carro que está andando na rua? Aí você vai estar em movimento. Por quê? Porque, mesmo permanecendo sentado ali na frente do computador, o teu referencial agora é o carro lá da rua. Então, a distância entre você e o carro modifica, então você está em movimento. Em relação ao teu computador, a distância entre você e o computador não modifica, então você está em repouso, tá? Então, um corpo, no caso você, que eu peguei como referencial, como corpo a princípio, você pode estar em movimento e pode estar em repouso ao mesmo tempo, tá? Depende de quem? Depende da nossa referência.
qual é o meu referencial, tá? Então, toda vez que eu tiver essa referência, eu vou ajustar essa referência a dar este corpo como em estado de movimento ou estado de repouso, tá? Então, a gente tem que sempre cuidar que esse corpo depende sempre da referência para mim classificar ele como movimento e repouso. E aí, quando a gente começa o movimento de alguma coisa, a gente determina alguns conceitos básicos, né? Por exemplo, velocidade escalar média. O que é velocidade? Velocidade é alguma coisa que está dada em quilômetros por hora, por exemplo, ou em metros por segundo. O que isso significa, então? Significa que se eu determinar a velocidade média, o meu V de velocidade aqui, vai ser quem? O delta S, que vai ser o meu espaço, dividido pelo meu delta T, que vai ser a decorrência de tempo, tá? Então, sempre quando a gente precisar determinar a velocidade média, a gente vai pegar quem? O espaço e dividir pelo tempo. Mas é a variação desse espaço e a variação desse tempo. Como é que a gente vai definir a variação de tempo e a variação de espaço? Lembrem que a variação do espaço, do S, que é a minha posição, vai ser sempre a posição final menos a posição inicial, tá? Então, essa vai ser a minha variação, S final menos S inicial. Ou seja, onde eu cheguei menos de onde eu saí. E a variação do tempo, a mesma coisa, né? Em quanto tempo, em quantas horas, em quantos minutos, em quantos segundos esse movimento aconteceu, né? Quanto tempo ele demorou para andar esse espaço. Então, isso vai determinar a nossa velocidade média. E é claro, né, gente, que a velocidade média no Sistema Internacional de Unidades vai ser dada em metros por segundo. Tá? A gente costuma calcular no nosso cotidiano a velocidade em quilômetros por hora. Mas no sistema internacional ela vai ser dada em metros por segundo, tá? E aí, para a gente transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide lá por 3,6 ou multiplica por 3,6, né? Lembram disso? Por que 3,6? Porque uma hora tem 3.600 segundos e um quilômetro tem 1.000 metros. Então, por isso que a gente faz a relação, né? 3.600 por 1.000, que vai dar 3,6, certo? Então, se eu tiver em metros e quiser em quilômetros, eu multiplico por 3,6. Se eu estiver em quilômetros e quiser metros, eu divido por 3,6, tá? Então, essas são as relações. Outra coisa importante que a gente tem que saber é que deslocamento e distância são coisas diferentes, tá? Deslocamento percorrido é uma diferença de posição escalar, ou seja, é a posição final menos a posição inicial, posição, tá? Isso vai ser o deslocamento. E a distância percorrida é, de fato, quanto esse móvel andou. Ó, o que é esse nosso deslocamento? É uma distância em linha reta, em relação ao ponto de partida e ao ponto de chegada, tá? Uma distância em linha reta, então ele vai ser um vetor. E qual que é a distância percorrida? A distância percorrida vai ser, de fato, quanto que ele andou. Por exemplo, ó, deixa eu só colocar aqui, tá? Vamos pensar assim, ó. Se o móvel, aqui no primeiro, né, momento aqui, ó. Se o móvel saiu da posição -1 de uma reta, ó, eu tenho uma reta aqui, né, uma reta, um deslocamento, né, um caminho, ó. Ele saiu da posição -1 e chegou até a posição 3, tá? Então, quanto foi o deslocamento escalar desse móvel, ó? Quanto foi o deslocamento dele? Foi uma distância do -1 em linha reta até o 3. Então, o que eu vou fazer? A posição final, que é 3, ó, menos a posição inicial, que é -1. Então, 3 menos -1, né? Então, menos com menos fica mais. Então, 3 mais 1 vai dar 4 metros o meu deslocamento. E qual que foi a distância percorrida, tá? Nesse caso aqui, ó, a distância percorrida, deixa eu só voltar aqui, a distância percorrida foi a mesma, né? Ó, o deslocamento aqui, né, linha reta, e a distância percorrida, certo? Então, nesse caso aqui, as duas coisas são a mesma, né? Porque ele saiu aqui do -1 até o 3, então ele percorreu de uma distância de 4 metros, mas o deslocamento escalar dele, que nós fizemos a continha aqui, ó, o deslocamento vetorial dele também foi a mesma coisa, né? 4. Agora vejam esse outro exemplo aqui, ó.
Se eu sair, ó, a mesma coisa, ó, se eu sair da posição -1, tá? E vou até a posição 3, e aí, o que que acontece? Ele volta para a posição 2, ó, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Qual que é o deslocamento escalar, o deslocamento dele? É a posição de chegada menos a posição de saída. Então, vai ser 2, que é onde ele chegou, menos o -1, né? Então, ó, 2 menos o -1. Isso significa que vão ser 3 metros, tá? Essa daqui, ó, esse aqui é o deslocamento dele. Mas quanto foi a distância que ele percorreu? Foi do -1 até o 3, que foram 4 metros, e depois mais 1 metro até chegar ao 2, ó. Então, a distância que ele percorreu foi 5 metros, tá? Então, vejam que é diferente. O deslocamento é uma coisa, tá? A distância é outra. Então, ó, o deslocamento é sempre a posição de chegada menos a posição de saída. E a distância é, de fato, quanto que ele andou, tá? Então, essas coisas a gente precisa entender essas diferenças, ó. Então, vamos pensar aqui. Se ele inicia, um exemplo 3, né? Se o móvel inicia movimento na posição -3 e termina na posição 3, então, quanto que foi o deslocamento dele? 3 de chegada menos o -3 de saída, né? Então, são 6 metros de deslocamento. Agora, ó, se o móvel inicia o movimento na posição 3 e termina na posição -3, então, quanto que vai ser o deslocamento dele? 3, ó, o deslocamento de chegada é -3, menos o 3 de novo, ó, né? Então, vai ficar -6 de deslocamento. Isso significa o quê? Que o deslocamento pode ser negativo? Pode ser negativo. Indica que ele está retornando, né? Ele está na posição inversa do que ele estava antes, tá? Então, eu posso ter deslocamentos negativos também. Qual que é o segredo do deslocamento, gente? É sempre vocês fazerem a posição de partida, aliás, desculpe, a posição de chegada menos a posição de partida, tá? Essa é a ideia da gente calcular o deslocamento, certo? Então, vejam, ó, o sinal, por que que ele pode ser negativo, tá? Então, a gente diz que ele pode sim ser negativo e pode ser positivo. Então, vejam, ó, o sinal indica qual é o sentido do movimento. Se ele for positivo, ou seja, se o meu ΔS for maior que 0, a gente considera ele como um movimento progressivo. Se o ΔS for negativo, ou seja, menor que 0, a gente considera esse movimento como um movimento retrógrado, tá? Então, nós vamos ter, para deslocamentos positivos, um movimento progressivo, e para deslocamentos negativos, um movimento retrógrado, tá? Então, eu posso ter ΔS, que é a minha variação de deslocamento, né? Ele pode ser positivo e pode ser negativo. Isso indica o quê? Que o positivo é progressivo, tá? Então, PP, positivo, progressivo. E o movimento negativo, então, vai ser retrógrado, tá? Porque ele me dá o sentido de retorno, como se fosse, tá? Então, vejam, ó, como é que a gente conceitua o movimento uniforme agora, depois que a gente determina que ele está em movimento, se ele está em repouso, e se ele é progressivo ou se ele é retrógrado. Então, quando a gente determina um movimento uniforme, somente uniforme, a gente diz que a velocidade desse móvel é constante, ó, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um carro andando a 100 km por hora. 0 segundos era 100 km por hora, 1 segundo era 100, 2 segundos era 100, 3 segundos era 100 km por hora. Ou seja, um movimento uniforme me diz o quê? Que esse móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. E isso eu vou ter uma velocidade constante, né? Então, por isso, esse meu movimento é uniforme, tá? E isso indica, né, as velocidades sempre iguais, na mesma variação de tempo, ou seja, espaços iguais em tempos iguais. E aí, o que que a gente vai ter? A gente vai ter uma coisa chamada função horária desse movimento, que é muito importante para nós agora, isso aqui, ó, tá? A gente vai usar isso aqui. É como se fosse a formulazinha da nossa velocidade, do nosso espaço, tá? Então, a função horária vai ser quem? Vai ser a posição final,
que vai ser igual à posição inicial, que é o S0, mais a velocidade vezes o tempo, tá? Por quê? Da onde saiu isso? Da minha equação da velocidade média, ó. Espaço dividido pelo tempo. Então, eu peguei quem? O espaço final menos o espaço inicial, que era a variação do espaço, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, né? Se eu considero T0 igual a zero, então eu vou ter isso aqui, ó, né? Passo esse S0 para cá somando, então vai ter S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo, já que isso daqui é zero, né? O T0 vale zero, então eu vou ter isso aqui. Então, ó, isso daqui a gente considera, né? O S, então, a nossa posição inicial, final, vai ser igual ao S0, que é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Essa daqui é a nossa função horária da posição, tá? E a gente vai usar isso depois nas nossas equações, tá? Quando a gente, então, quais são as características principais, ó, tá? Do nosso movimento uniforme? É isso aqui. Ele vai percorrer espaços iguais em tempos iguais, tá? E a minha velocidade, então, sempre vai ser constante e diferente de zero, porque se a velocidade for zero, ele para, tá? Então, a velocidade é constante e diferente de zero. O que que é zero? A minha aceleração, tá? Então, a aceleração do móvel é nula, ou seja, a aceleração é zero. E a função horária utilizada no movimento retilíneo uniforme é quem? S igual a S0 mais V vezes T, né? E é a formulazinha do sorvete, certo? Então, o S vai ser o S0 mais a velocidade vezes o tempo. O S sozinho é a posição final e o S0 é a posição inicial, tá? V é a velocidade, T e tempo. E sempre no sistema internacional, né? Os espaços em metros e o tempo em segundos, tá? Aí a gente pode ter gráficos para esse movimento, certo? Então, o movimento progressivo vai ter um gráfico com uma crescente, né? Porque ele é progressivo, ó. Então, conforme o tempo passa, o meu espaço vai sendo positivo. E o movimento retrógrado, ou seja, velocidade maior que zero, velocidade menor que zero, né? No retrógrado, né? O delta S lá que a gente vai olhar. Então, o delta S é o movimento retrógrado, conforme o tempo vai passando, a minha posição vai diminuindo, ó. Então, o progressivo gráfico é uma linha reta subindo, tá? Crescente. E o retrógrado, o meu gráfico é uma linha reta decrescente, tá? Então, isso caracteriza os nossos movimentos de espaço pelo tempo, tá, gente? Se a gente considerar a velocidade pelo tempo, ó, a velocidade é sempre constante, certo? Porque o movimento é uniforme. No movimento progressivo, a velocidade é positiva, então ela está para cima do eixo T ou do eixo X, então ela é progressiva, ela é positiva, e ela é sempre uma linha reta dessa forma aqui, ó, tá? Paralela ao eixo T, por quê? Porque ela não varia, né? Ela permanece sempre constante. E no movimento retrógrado, essa velocidade é negativa, então ela está abaixo do eixo X, ou abaixo do eixo T, tá? Então, esse é o nosso gráfico. O que é que a gente acha da posição pelo tempo, então, ó? Se eu vou ter aqui a posição pelo tempo, um gráfico crescente, por exemplo, no movimento progressivo, né? Eu posso determinar, ó, se eu pegar o espaço, vai ser o meu cateto oposto, se eu pegar o tempo, vai ser o meu cateto adjacente, ó. Então, se eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente, a velocidade vai ser a tangente desse ângulo, né? Então, eu posso determinar, ó, por quê? Porque se a gente sabe que velocidade é o espaço dividido pelo tempo, então, se eu pegar aqui, ó, cateto adjacente por cateto oposto por cateto adjacente, se eu jogar a tangente disso aqui, então a tangente de θ vai ser a velocidade desse móvel, tá? Então, se eu tiver um gráfico, eu posso achar a velocidade fazendo a tangente desse ângulo aí, tá? Bem fácil de encontrar. E a área vai me dar quem? O espaço, né? Se eu tiver um gráfico de velocidade por tempo, ó, a área sombreada do gráfico vai me dar o espaço delineado pelo meu móvel, tá? Então, eu também posso encontrar ali. Então, vejam, ó, um exercício aqui bem simplesinho, ó. Um rapaz percorre um espaço de 40 metros em 8 segundos. Qual sua velocidade média? Como é que eu acho a velocidade média? Espaço dividido pelo tempo. Então, 40 metros em 8 segundos, 5 metros por segundo. Essa é a velocidade média do rapaz, né? Só pegar os 40 e dividir por 8. Agora, olhem essa daqui, ó.
Um móvel descreve um movimento retilíneo uniforme de acordo com a função horária. S igual a menos 20 mais 5t no sistema internacional. Determine o espaço inicial e sua velocidade, a posição no instante t igual a 10 e o instante em que ele passará pela origem dos espaços, tá? Então, o que que acontece aqui? Eu acho que eu vou resolver isso daqui para vocês no papel, porque vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Eu já vou terminar aí com a apresentação da tela, que vai ficar mais fácil de vocês entender aqui o que que eu vou fazer, tá? Então, só vou colocar aqui a função horária do movimento, ó. Então, eu tenho um S igual a menos 20 mais 5t, né? Ele quer saber na letra A, qual que é o espaço inicial, então é o meu S0, e qual que é a velocidade escalar dele, tá? Na letra B, o que que ele está pedindo? Qual é a posição que ele vai ter quando o tempo for 10 segundos? E na letra C, ele pede o instante em que ele passa pela origem dos espaços, tá? Mas eu já vou falar aqui, então, do instante, tá? O que que acontece aqui, então, gente? Eu vou parar aqui, porque daí vocês conseguem verificar, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho a posição, olhem como fica fácil, tá? Porque depois eu vou fazer esse daqui aqui no papel, porque depois vocês vão precisar fazer isso lá nos exercícios, aí vocês já vão saber fazer. Então, ó, ele me deu uma posição, ó, S igual a menos 20 mais 5t, tá? Isso daqui é a função horária do meu movimento. Com quem que eu posso comparar isso? Com a função horária geral, ou genérica do meu movimento, que era quem? Ó? S, deixa eu pegar aqui uma outra coisinha que vai ficar mais fácil de vocês saberem. Ó, quem que era a minha função anterior ao movimento? Ó? A função genérica era S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Essa era a função original, a função genérica do meu movimento. O que que acontece aqui, ó? Quem que é o meu S0? É só eu comparar as duas equações, ó. Quem é que está no lugar do S0? É o menos 20, tá? Então, significa que a minha posição inicial é menos 20 metros, tá? Porque 20 é a minha posição inicial. Quanto vale a minha velocidade, ó? É só eu comparar aqui de novo, ó. Quanto vale a velocidade? 5 metros por segundo. Ó, não precisa fazer cálculo nenhum, é só comparar a função horária que ele me deu com a função horária genérica, que é a minha formulazinha geral que eu expliquei lá para vocês. O que que ele me pede na letra B, gente? Ó, quanto vale a posição, né? Quanto vale a posição final depois de ter percorrido o tempo de 10 segundos? O que que eu vou fazer? Vou pegar a função do móvel, que era quem, ó? S igual a menos 20 mais 5t. E olha o que que eu preciso. Eu preciso do S se o meu t vale 10. Então, é só eu substituir, ó. Então, vai ficar S igual a menos 20 mais 5 vezes quem? Vezes os 10 segundos que eu tinha lá, que era o que ele estava me pedindo. Então, vai ficar quem aqui? S igual a menos 20 mais 50, né? Ou seja, menos 20 com mais 50, a posição vai ser 30 metros. Então, depois de ter percorrido 10 segundos de tempo, ele está na posição 30 metros, tá? Agora, olha o que ele me pedia na letra C. Ó, a letra C, ele me pedia em qual instante ele passava pela origem dos espaços. Sempre que ele... Ó, instante é tempo. Então, em qual instante ele passa pela origem? A origem significa que o meu S final vale 0, tá? Sempre que eu falar em origem, o meu S final vale 0. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a função novamente, ó. S igual a menos 20 mais 5t. E vou substituir quem agora? O S por 0, ó, porque ele quer saber qual é o instante, ou seja, qual é o tempo em que o meu S vale 0, que ele passa pela origem. Então, isso aqui vai ficar quem, ó? 0, né, que é o valor do meu S, igual a menos 20
mais 5t. O 20 passa para cá positivo, né? Vai ficar 20 igual a 5t, ou seja, eu posso fazer isso aqui, t igual a 20 dividido por 5, ou seja, o meu t vai ser 4 segundos, tá? Então, ó, o instante em que ele passa pela origem das posições vai ser um instante de 4 segundos, certo? Então, olhem, gente, o que que vocês têm que cuidar? Tem que cuidar isso aqui, né? Ó, quem que eu tô pedindo e quem que eu dei para vocês, tá? E aí eu vou usar sempre quem? A função horária do meu movimento, ó, tá? Sempre vou usar a função horária que ele me deu no problema e vou comparar com a função horária, que é a minha função original do problema, tá? Que é a equação do sorvete, ó. A posição final é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? Então, é isso que vocês têm que cuidar lá. Toda vez que vocês forem fazer ali, né, vocês têm que cuidar essa informação que a gente tem aí, tá? Então, agora eu vou voltar lá, vou compartilhar a tela de novo para a gente continuar nas apresentações, tá? Só preferi fazer ali porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, continuando aqui, tá? Então, esse é o problema que eu resolvi, né? Aqui ele vai dar resolvido a posição inicial, a velocidade, a posição e o instante ali, tá? Qual que é a função horária desse gráfico, ó? Vejam bem, quem que é a minha velocidade, ó? A velocidade é positiva. Então, ele vai dar, se a velocidade é positiva, ele é um movimento progressivo, ó, né? Eu vou conseguir fazer uma função desse tipo aqui, tá? Então, vejam bem, ó, quem que é essa função horária aqui, ó? Tá? Essa função horária fica fácil da gente descobrir, ó. Qual que é a minha posição inicial? Era 4, ó. Qual que foi a minha posição final? 8 metros. Quanto tempo ele demorou? 2 segundos, ó. O que que acontece aqui, ó? Se eu fizer a tangente desse ângulo aqui, né, eu posso descobrir também. Mas como é que eu posso fazer, ó? A posição inicial, então, era 4, né? O que que eu posso achar aqui, ó? Que eu tinha a posição final 8, a posição inicial 4. Então, ele andou 4 metros, tá? O que que significa que ele andou 4 metros? Se ele foi de 0 a 2 segundos, ele demorou 2 segundos para andar 4 metros. Se ele demorou 2 segundos para andar 4 metros, qual que é a velocidade dele? 4 dividido por 2, né? Ou seja, a velocidade vai ser 2 metros por segundo, ó. Quem que é a minha função horária, então? Ó, se eu substituir aqui a função horária, toda vez que eu pedir para substituir a função horária, eu tenho que deixar o S e deixar o T, e substituir essas outras duas aqui, ó. Então, a posição inicial era 4 e a velocidade era 2, positiva porque o gráfico era crescente, ó. Então, quem que é a nossa função horária? Tá aqui, ó. S igual a 4 mais 2 vezes T, ó. O S0 era 4, ó, posição inicial era 4, e a velocidade foi quem? O espaço que ele andou pelo tempo que ele demorou para fazer, ó. Então, se ele foi do 4 até o 8, ele percorreu 4 metros, do 0 até o 2, ele demorou 2 segundos. Então, 4 dividido por 2, 2 metros por segundo de velocidade, ó. E aí, a gente substitui isso na função horária, ó. S e T permanecem como letras aí. E a gente substitui as outras equações aí, tá? Então, para o movimento uniforme é bem simples, é só a gente achar a função horária e a velocidade média, certo? Para o movimento uniformemente variado agora, o que que a gente vai ter? Vai ter uma variação. Quem é que vai fazer essa variação? É a aceleração, tá? A aceleração que é responsável pela variação do movimento. Então, o que que acontece agora? A minha velocidade já não é mais constante, mas ela varia uniformemente. Se a minha velocidade já não é mais constante, a minha aceleração também não pode ser zero. Eu só vou ter velocidade constante se a minha aceleração for zero. A partir do momento em que a aceleração é diferente de zero, a minha velocidade começa a variar. Então, como é que a gente vai achar agora para o movimento uniformemente variado? Antes, para o movimento uniforme, a gente só tinha a função horária da posição. Agora, para o movimento uniformemente variado, a gente tem, além da função horária da posição, que é essa grandona aqui, ó,
a gente vai ter a função horária da velocidade, tá? V igual a V0 mais A vezes T. Quem que é o V? O V é a velocidade final. O V0 é a inicial, a aceleração e o tempo. E a função horária da posição, ó. Posição final, posição inicial, mais velocidade vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2, tá? O que que acontece aqui, ó? A gente tem essas funções aqui para o movimento uniforme, ó. A aceleração, que vai ser sempre a variação da velocidade pela variação do tempo, a função horária da velocidade e a função horária da posição, tá? Depois eu já volto aqui nisso aqui. Mas existe uma outra coisa também, ó. Essas funções aqui são funções horárias, ou seja, elas precisam de tempo. Mas se eu não tenho tempo, ó, eu posso usar essa equação aqui, que é a equação de Torricelli, tá? Essa equação de Torricelli, ela me dá velocidade, aceleração e espaço, sempre quando eu não tenho tempo, tá? Então, se eu não tiver tempo, eu uso Torricelli, certo? Então, isso daqui é a velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação de espaço, tá? Que é a minha variação de posição, que a gente viu lá no início, tá? Agora, esse meu gráfico do espaço pelo tempo era uma função quadrática, tá? O que que era uma função quadrática? O meu tempo era ao quadrado. Então, agora eu não vou mais ter uma reta, eu vou ter uma curva, certo? Eu vou ter uma parábola. Se a concavidade da parábola for voltada para cima, a minha aceleração é positiva, certo? Eu estou acelerando. Se a concavidade da parábola for virada para baixo, a minha aceleração é negativa, ou seja, geralmente eu estarei freando nesse caso aqui, tá? Velocidade, ela aumenta constantemente ou diminui constantemente, então agora eu vou ter um gráfico, vai ser uma reta, tá? Ó, a velocidade pelo tempo é uma reta, o espaço pelo tempo é uma curva, uma parábola, tá? Então essas são as diferenças. S por T é uma curva, V por T é uma reta, tá? Então, aqui, ó, se os sinais da aceleração e da velocidade forem iguais, o movimento a gente diz que é acelerado. Se a aceleração e a velocidade forem com sinais diferentes, um positivo e um negativo, a gente diz que ele é um movimento retardado, tá? Lembram antes? Progressivo e retrógrado, agora acelerado e retardado, tá? Então, essas são as velocidades. E a aceleração vai ser constante, ó, certo? Então, eu tenho velocidade variando e a aceleração constante. Isso é a indicação do movimento. Aqui também, ó, eu vou achar pela tangente quem? A aceleração. Antes, pela tangente, eu achava a velocidade, agora, pela tangente, eu acho a aceleração, ó, tá? Variação de velocidade por variação de tempo, ó. Velocidade, o cateto oposto, tempo, cateto adjacente. Então, isso aqui vai me dar aceleração, certo? Aqui também, ó, a velocidade, a aceleração pelo tempo vai me dar quem? A área, e essa minha área vai ser a velocidade. Antes a minha área dava o espaço, né, porque eu tinha V por T, agora eu tenho A por T, então eu vou ter a velocidade, tá? São as mesmas equações, basicamente, só que vai trocar a aceleração por velocidade, certo? Então, ó, movimento acelerado, o gráfico é crescente, movimento desacelerado ou retardado, o gráfico é para baixo, decrescente, e a aceleração, o gráfico é uma constante, tá? Olhando nesses aqui, fica fácil da gente determinar, certo? Ó, deixa eu passar esse daqui, deixa eu achar aqui uma outra aqui da gráfica. Ó, aqui eu tenho uma função, vejam bem. A função horária de um carro que faz uma viagem entre duas cidades é dado por S igual a 100 mais 20t. Ó, isso daqui não é ao quadrado. Então, esse exercício aqui, o que que acontece? É o mesmo que a gente tinha lá, né? Uma função horária de posição para movimento uniforme, ó, tá? Agora, vejam assim, ó. Quando eu tenho um movimento uniformemente variado, o que que eu vou ter a função horária da posição? Um corpo realiza um movimento uniformemente variado segundo a equação horária, ó. S igual a menos 2t mais 4t ao quadrado. Então, vejam bem, ó, se eu comparar isso aqui com aquela fórmula grandona que eu tinha antes, tá? Eu vou achar a velocidade inicial do corpo, ó, que é menos 2,
a aceleração dele está aqui, ó, que é 4, e o instante em que no instante 2 segundos, o corpo estará na posição igual a 20 metros, né? Que a gente pode colocar lá depois, tá? Aqui eu tenho um exercício com um gráfico, então, ó, S por T, né? Ó, a posição pelo tempo, ó, aqui ele aumenta a posição em relação ao tempo, aqui, ó, a posição se mantém constante, né? Então, provavelmente ele parou aqui, ó, porque ele não mexeu, e aqui eu vou ter um movimento de desaceleração, né? Ó, atividade, velocidade crescente, velocidade decrescente, tá? Então, eu posso analisar os gráficos dessa forma aqui, certo? Ó, aqui eu vou ter um trapézio, eu posso usar aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá? Usando lá os exercícios, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês verem, certo? Então, vamos lá. Para a lista de exercícios que vocês têm, que é a tarefa que vocês tinham lá. Eu vou resolver um ou dois de cada um aqui, para daí depois vocês conseguirem fazer bem certinho lá nas resoluções de vocês, tá? De novo, eu vou tirar aqui da minha apresentação, para vocês conseguirem resolver aqui, então, tá? Então, vamos lá, deixa eu organizar aqui. Vou fazer o exercício número 1 para vocês ali, que vai ficar mais fácil, né? Vamos por ordem, vou fazer um de cada, mais ou menos um de cada tipo, ó. O que ele me diz no exercício 1? Se vocês acessaram lá, tá? A lista de vocês, ó. Então, vamos lá. Exercício 1. É dada a função horária de um movimento, ó, S igual a 100 mais 80t no sistema internacional, né? Ó, T é medido S em metros e T em segundos. Determine o espaço inicial e a velocidade, o espaço quando T for 2 segundos e o instante em que o móvel se encontra a 500 metros da origem, certo? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Primeiro, o espaço inicial e a velocidade inicial. Então, vamos comparar isso aqui, né? Ó, eu posso comparar com a minha função horária inicial, ó, S0 mais V vezes T, tá? Então, quem que eu estava pedindo? Estava pedindo, letra A, a posição inicial e a velocidade. É só eu comparar aqui, ó, como eu fiz lá no exemplo. Então, o meu S0 é 100 e a minha velocidade é 80. Então, eu vou ter aqui, ó, S0, 100 metros, velocidade inicial, 80 metros por segundo, né? A letra B. O que ele me pedia na letra B? Quanto era o espaço em T igual a 2 segundos? Então, qual era a minha posição? Ó, qual era a minha posição se o T valia 2 segundos? Então, é isso que eu vou fazer. Vou pegar a função lá, ó, S igual a 100 mais 80t, e vou substituir quem? O t por 2, né? Então, vai ficar S igual a 100 mais 80 vezes os 2 segundos que eu vou substituir aqui, ó. Então, o meu S vai ser quem? 100 mais 160. Ou seja, a minha posição final depois de 2 segundos vai ser 260 metros. Certo? Letra C. O que ele me pede na letra C, ó? O instante em que o móvel se encontra a 500 metros da origem. Então, agora, o que eu quero saber, ó? Eu quero saber quanto vale o T, qual é o instante, se ele está a 500 metros da origem, ó. Se a minha posição agora é 500 metros. Então, vou pegar a mesma função horária, ó, S igual a 100 mais 80t, e vou substituir quem? O S, ó, por 500. Então, vai ficar 500 igual, né? 500 igual a 100 mais 80t, que é o que eu preciso achar. Então, isso daqui vai ficar quem? 500 menos 100 igual a 80t. Ou seja, 500 menos 100, 400, 80 estava multiplicando, passa dividindo, né?
400 dividido por 80, simplifica isso daqui. O meu T vai ser 5 segundos, né? 5 vezes 8, 40. 5 segundos é o tempo que ele demora, então, para passar na posição 500 metros, ok? Então, é exatamente igual ao exemplo que eu fiz lá. Depois eu tiro uma fotinha e mando para vocês, tá bom? Só para a gente ir adiante ali, tá? Só para vocês entenderem como é que faz aí o processo, ok? Então, ó, se vocês tiverem as posições, é assim que vocês vão fazer, certo? Agora, olhem ali, ó, tem um outro que, de repente, depois vocês vão precisar fazer, ó. O exercício número 3, tá? Ó, duas pequenas esferas A e B percorrem uma mesma trajetória retilínea com movimentos uniformes e velocidades escalares de 8 e 6 metros, respectivamente, em T igual a 0. As esferas estão posicionadas conforme a figura abaixo, ó. Então, o que que eu tenho aqui na minha figura com as esferas, tá? Eu tenho aqui, ó, a esfera A, né? Ó, vou ter aqui a esfera A e aqui a esfera B, tá? Entre elas tem 10 metros. Então, aqui é a minha posição em metros, ó. É como se esse aqui estivesse na posição 0 e esse aqui na posição 10, certo? Aí ele me deu, ó, que a velocidade do corpo A era 8 metros por segundo. E a velocidade do corpo B era 6 metros por segundo, tá? E ele diz assim, ó, determine em que instante... Ah, vamos mudar isso dali, eu vou fazer um pouquinho mais fácil para vocês, ó. Vamos determinar o momento do encontro, tá? Em que instante o A encontra o B, certo? Vou fazer isso, ok? Tá? Vou determinar primeiro o momento do encontro, que vai ficar mais fácil, certo? Vou mostrar para vocês aqui o encontro, que é o que eu vou pedir no outro depois para vocês, vai ficar mais simples de vocês encontrar aí, tá? Então, ó, vamos pensar assim, ó, qual que é o momento do encontro? Para mim saber em qual momento eles se encontram, tá? É quando quem? A posição do A, ó, no momento do encontro, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Encontro, tá? Quando é que eu tenho o momento do encontro? Quando a posição do móvel A é exatamente igual à posição do móvel B, tá? Aí, para mim fazer esse SA e SB, primeiro eu tenho que achar quanto é a posição do A, tá? Como é que eu vou determinar a posição original do A? Vai ser a posição inicial do A, mais a velocidade do A vezes o tempo, ó. Então, quanto vale a posição do A? O S0 do A era 0, né? A posição inicial do A era 0. A velocidade do A, 8 metros por segundo, vezes T. Então, eu sei que a função horária do A é 8T, tá? A mesma coisa eu vou fazer agora para o B. Como é que eu vou achar a posição do B? Ó? Mesma coisa. A posição do B vai ser quem? A posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? Então, eu vou ter a posição do B vai ser quem? O S0 do B. O S0 do B era 10, ó, ele saiu da posição 10. Então, vou colocar aqui 10 mais, quanto que era a velocidade do B? 6. Então, vai ficar 6 vezes T. Então, ó, a minha posição de B é isso aqui. 10 mais 6T. Ó, quando é que ocorre o encontro? Então, eu já sei que o encontro ocorre quando A for igual ao B. Então, eu vou pegar isso aqui do A e vou fazer igual a isso aqui do B, tá? Então, quanto vale o meu SA? 8T. Então, vou colocar aqui, ó, 8T. Quanto vale o meu SB? 10 mais 6T. Então, vou pôr aqui, ó, 10 mais 6 vezes T. Passo o que tem para o lado, o que não tem para o outro, né? Deixa eu só dividir aqui. Então, vai ficar quem aqui? 8T menos 6T igual a 10, né? Então, 2T igual a 10. T vai ser 5 segundos, ó. Então, quer dizer o quê? Que o momento do encontro se dá 5 segundos após essa partida aí,
certo? Depois que eu comecei a medir esse tempo, o momento do encontro acontece 5 segundos depois. Sempre que eu pedir o momento de encontro, quem que eu tenho que fazer? A posição deles tem que ser iguais, ó. Então, eu acho a posição do A igual à posição do B. E aí, eu vou primeiro calcular quem? A posição deles, que são as suas funções horárias. Como é que a gente determina a função horária? Sempre usando aquela formulazinha primeira que a gente tinha lá, né? Quem que era a nossa primeira formulazinha original? S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo, ó. Essa daqui é a nossa função original do movimento uniforme, tá? Por isso que eu vou usar sempre essa equação aí, ok? Depois também eu passo lá. Essa daqui é o exercício 3, né? Tá? Vejam que eu dividi a folha ali dos movimentos em MU e MV, tá? Movimento uniforme e movimento variado, certo? Então, tá aí, ó. Do movimento uniforme é isso que eu vou pedir para vocês. Agora, ó, vou fazer uma do movimento uniforme, do movimento variado, tá? Para vocês entenderem ali. Então, vou fazer, por exemplo, o exercício 3 do movimento variado também. Ó, exercício 3, MV, tá? Que é o movimento variado, ó. É dado, deixa eu só ver se tá aí. É dado o movimento cuja velocidade escalar obedece à função, ó. Agora é a função de velocidade. V igual a 3 menos 2t, na qual t está em horas e v deve estar em quilômetros por hora. Determine, ó, na letra A. O que eu estou pedindo na letra A? A velocidade inicial escalar do movimento. Na letra B, eu estou pedindo a aceleração. Na letra C, eu estou pedindo qual é a velocidade quando t for 1 hora. E na letra D, o instante em que o móvel muda de sentido, tá? Deixa eu só voltar aqui, porque daí a D a gente vai fazer diferente depois. Então, olhem aqui, ó. Quem que é a minha função velocidade, ó? Eu tenho que comparar com a função original, que era quem? V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo, tá? Antes a gente comparava com a função do espaço, agora a gente vai comparar com a função da velocidade, porque agora é um movimento variado, tá? Então, quem que está no lugar do V0? É o 3, né? Então, na letra A, 3 quilômetros por hora, porque é isso que ele está me pedindo. Na letra B, ó, quanto vale a aceleração? Quem que está no lugar da aceleração? Ó? É o menos 2. Então, vai ser quem? Menos 2 quilômetros por hora ao quadrado, né? Porque na aceleração o tempo é sempre ao quadrado, né? Porque é quanto a velocidade varia em relação àquele tempo. Na letra C, ó, quem que eu estou pedindo? Estou pedindo a velocidade quando t for 1 hora, depois de 1 hora. Então, quem que eu vou pegar? Vou pegar a função do móvel, que é v igual a 3 menos 2t, e no lugar do t eu substituo 1 hora. Então, a minha velocidade vai ser quem? 3 menos 2 vezes 1, né? Ó, vou substituir aqui. Então, a minha velocidade vai ser 3 menos 2, ou seja, 1 quilômetro por hora, tá? Por quê? Porque a aceleração é negativa, ó. Então, se a aceleração é negativa, ele vai diminuindo a velocidade. E na letra D, ó, na letra D, ele pede qual é o instante, então, quanto vale o tempo, quando o móvel muda de sentido. Quer dizer o quê? Quando ele muda da velocidade positiva para a velocidade negativa. Então, quer dizer que é quando a velocidade se iguala a zero. Quando a velocidade final se iguala a zero, ele começa a mudar de sentido de movimento. Ó. Então, agora, o que eu vou pegar? Vou pegar a mesma velocidade, função que eu tinha, ó. V igual a 3 menos 2 vezes t, e vou substituir quem? Vou substituir o V pelo zero, que é quando ele muda de sentido. Ó. Então, vai ficar zero, né, igual a 3 menos 2 vezes t. Ou seja, t vai ser quem?
3 dividido por 2. T, aqui vai ser 1,5 segundos, né? Então, esse é o instante em que ele muda de sentido, ok? Então, ó, quando ele passa pela origem dos espaços, o S é igual a zero. Quando ele muda de sentido, o V é que vai ser igual a zero, tá? Então, essa também depois eu passo lá para vocês. Vou fazer mais um agora de função de velocidade grandona lá para vocês, tá? Vamos fazer ali o 5, ó, do movimento variado também, tá? O que ele me diz ali no 5, ó? É dada um movimento cuja função horária é, ó, S igual a 13 menos 2t mais 1,25t ao quadrado, tá? É isso, essa aqui é a função. Ele pede, ó, na letra A, tá? Na letra A, ele tá me pedindo qual é a velocidade inicial e qual é a aceleração. E na letra B, ele está me pedindo o instante e a posição em que o móvel muda de sentido, tá? Ele está me pedindo o instante e a posição, certo? Quando o V for igual a zero, que é onde ele muda de sentido. Então, vamos fazer lá. O que acontece agora aqui, ó? Essa função a gente sabe que é t ao quadrado, ó. Então, é uma função daquela grandona do espaço. Como é que a gente determina lá? S vai ser igual a S0 mais o V0t mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2, ó. Tá? Essa é a fórmula grandona da função horária para o movimento variado. O que vai acontecer aqui, ó? Ó, o 13 é o meu S0, tá? Ó, o menos 2 é o meu V0. Então, eu já sei aqui, ó, menos 2, ele estava em a número 5 segundos em metros, né? Então, beleza. Então, menos 2 metros por segundo. Essa é a velocidade. Quanto vale a aceleração agora, gente? Ó, a aceleração deu 1,25, ó. Só que a minha aceleração foi dividida por 2. Então, para mim colocar aqui, eu sempre pego aquele valor que está lá na função, que nesse caso é 1,25, e vou multiplicar por esse 2 da fórmula, porque aqui ele já foi dividido, ó. T ao quadrado é T ao quadrado. Mas aqui era A sobre 2, ó, tá? Então, aqui vai ficar quem? 1,25 vezes 2, tá? Então, é sempre o dobro do que eu tenho aqui na minha função, ó. Então, vai ser 2,5, né? 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. O que ele está me pedindo na letra B? Ó? O instante e a posição em que o móvel muda de sentido. Então, primeiro, eu tenho que achar o instante em que a velocidade for zero. Como é que eu vou achar esse instante quando a velocidade é zero? Descrevendo a função da velocidade. Ó. Então, primeiro eu tenho que V é igual a V0 mais A vezes T. Para depois eu poder substituir aqui, ó. S igual a 13 menos 2t mais 1,25t ao quadrado, que é a função horária da posição. Porque daí eu vou achar esse t aqui, depois eu substituir esse t aqui, ó. Então, vamos lá. Como é que eu vou substituir aqui? Então, a minha velocidade final eu já sei que é zero, porque é o instante em que ele muda de sentido. Então, é zero. A velocidade inicial nós determinamos aqui, ó, que é menos 2, mais a aceleração também nós já determinamos aqui, ó, que é 2,5, vezes t, que é o que eu preciso saber. Então, agora vai ficar, esse 2 vem para cá mais 2, igual a 2,5t. Então, o meu t vai ser quem? 2 dividido por 2,5, né? Então, o meu t agora aqui vai ser 2 dividido por 2,5, 0,8 segundos, ó, tá? Então, agora eu vou pegar esse 0,8 e vou substituir aqui, né? Então, ó, a posição quando esse t era 0,8. Então, vai ser 13 menos 2 vezes 0,8
mais 1,25 vezes 0,8 ao quadrado, né? Então, essa vai ser 13 menos 2 vezes 8, 16. Então, aqui 1,6 mais, vamos fazer lá, 0,8 ao quadrado dá 0,64 vezes 1,25 vezes 1,25 vai dar 0,8. Então, o meu S vai ser quanto? Agora aqui é só a gente diminuir, né? 13 menos 1,6 mais 0,8. Então, 12,2 metros. Né? Essa é a posição e esse é o tempo em que ele muda de sentido, tá? Então, eu consigo fazer as duas coisas aqui, ó. O que que vocês têm que lembrar, gente, ó, para fazer todos os exercícios de vocês, tá? Eu vou passar aqui, depois eu tiro uma fotinho lá. O que que vocês têm que lembrar ali para fazer todos os exercícios? Primeira coisa, tá? Toda vez que eu tiver um movimento uniforme, ó, o que que significa eu ter um movimento uniforme, um MU, né? Eu vou ter uma, aqui, ó, fazer assim, ó, uma aceleração igual a zero, uma velocidade constante, tá? E a equação do meu movimento vai ser isso aqui, ó, S igual a S0 mais V vezes T, tá? Isso é movimento uniforme. Se eu tiver agora, ó, um movimento uniformemente variado, ou retilíneo uniformemente variado, tanto faz, tá? Quem que eu tenho aqui, ó? A minha aceleração vai ser diferente de zero, a minha velocidade vai estar variando, tá? E se isso aqui acontecer, eu vou ter três equações específicas, ó. A função da velocidade, que é o V0 mais a aceleração vezes o tempo. Eu vou ter a função da posição, função horária da posição, que vai ser S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, que é a função do espaço, e vou ter a equação de Torricelli, tá? Quem que é a equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado é a inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes a variação de espaço, tá? Ó, essa equação de Torricelli aqui, essa aqui, ó, a gente usa toda vez que a gente não tem tempo, tá? Então, se eu não tiver o tempo, eu uso a equação de Torricelli, certo? Então, ó, essas equações aqui, vocês precisam saber, porque é isso aqui que vocês vão usar para determinar todas as funções de vocês, tá? Movimento uniformemente variado. E a forma que vocês vão saber, e ainda tem, né, aqui, ó, por exemplo, claro que no movimento uniforme, a gente sempre vai ter que a velocidade média é o espaço dividido pelo tempo, né? Porque a gente vai ter uma velocidade constante aqui. E aqui no movimento uniformemente variado, a gente vai ter a aceleração média, que é a variação da velocidade pela variação de tempo, tá? Então, isso aqui também a gente vai usar para o movimento variado, então eu vou ter aceleração, para o movimento uniforme eu vou ter velocidade, certo? Além do que, né, gente, lembram lá também, lá do ensino médio, ó, que a gente pode representar aqui, né? Ó, como é que a gente faz as transformações? A gente pode ter quilômetros por hora, né? E metros por segundo. Então, o que que a gente tem que fazer aqui, ó? Né? Se a gente quiser ir de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6, tá? Isso aqui também vocês precisam saber, certo? Mas eu vou tirar ali as fotinhas e vou mandar para vocês lá no grupo, ok? Então, agora, gente, vocês vão utilizar, certo? Essas equações aqui, para vocês poderem estar fazendo os exercícios, tá? Então, na lista, todos eles são parecidos com esses que eu resolvi para vocês. É só vocês aplicarem as equações que vocês vão conseguir daí fazer a listinha ali bem tranquilamente,
tá? Então, eu vou parar a gravação da aula, porque agora daí o que eu tinha para explicar, eu expliquei para vocês, e vou continuar aqui na mesma reunião, né, para tirar as dúvidas de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida enquanto forem resolvendo os exercícios, ok?